Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Luana Lemos, sou psicóloga, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre uma resenha de um livro que eu acho muito interessante e eu vou falar uma perspectiva antroposófica dessa literatura, né, desse livro. O livro é Siddhartha, de Hermann Hesse. É simplesmente o meu livro preferido da vida, eu amo muito essa história. Eu conheci esse livro, eu tinha por volta dos 15 anos e eu já reli ele algumas vezes e recentemente eu fiz uma nova leitura e achei que seria interessante eu trazer essa história pra cá. O autor do livro é Hermann Hesse, ele é alemão, nasceu em 1877 e morreu em 1962. Ele escreveu esse livro em 1922 e ele estava então com 35 anos. Eu acho esse dado muito importante porque traz muito sobre o momento biográfico que ele estava, né? Numa fase em que ele estava num momento de muita atuação e muita compreensão do que é o mundo, do que é a si mesmo, de organização disso tudo. E a história de Siddhartha, ela faz uma analogia ao Siddhartha Gautama, o Buda, ele rompe com a doutrina dada por Buda, e aí ele faz uma certa crítica à doutrina, mas não a doutrina de Buda em si, mas simplesmente que ele não queria seguir essa doutrina. E eu acho que faz muito sentido dentro da fase de vida em que esse jovem estava, né, Siddhartha, e eu vou falar um pouquinho sobre toda essa trajetória de vida dele, que eu achei que é muito interessante, como que é contado isso aqui no livro. É uma leitura muito fácil, uma leitura gostosa, é um romance, né, então é um livro pequeno, tá vendo? Ele é pequenininho, o meu já tá aqui até meio rasgadinho, assim, mas assim, porque ele já tá meio velhinho. Quem deu esse livro pra mim foi meu avô, e eu sou muito grata a ele por isso. A história começa, então, ele ainda é jovem, criança, né, na sua infância e início da adolescência ali, em que ele convive com os brahmanes, né, o pai dele é um brahmane, que é uma casta de intelectuais estudiosos, e ele, nesse contexto de família, ele começou já a despertar questionar-se sobre a vida, mas sempre ali nesse período muito entregue à hereditariedade, aos ensinamentos do seu pai e daquela comunidade, daquele contexto, né? Então traz muito sobre esse momento de vida da infância e do início da adolescência em que a pessoa está ainda recebendo muito esse mundo externo, né? Recebendo muito esse contexto familiar, esse contexto hereditário, ainda está muito impregnado nele. Quando vai surgindo a adolescência, o livro não fala muito bem quais são as fases qual é a idade certa do Siddhartha, mas a gente vai notando isso ao longo da leitura. Eu percebo claramente que na fase da adolescência ele começa de fato buscar o seu próprio caminho, a sua própria verdade, e tem uma necessidade de encontrar novos mestres. E aí ele faz essa ruptura com a sua hereditariedade, com a sua história primária, né, com a sua família, inclusive, e escolhe ir em busca de algo. Vai seguir os ensinamentos dos samanas, que são andarilhos, que são nômades dentro daquela comunidade, e vai então passar por essas privações do mundo, né? E ele sente que é aquilo ali o caminho que ele precisa percorrer. Assim, é bem interessante realmente esse encontro dele com o seu eu e essa busca, né? E aí isso vem nessa fase de adolescência, que deve ser ali por volta dos seus 18 anos, e aos 21 ele tem o nascimento da sua alma, né? E ele precisa sim amadurecer essa alma da sensação, essa alma do intelecto, de fazer, de realizar, de conquistar, de buscar. E aí nessa fase ele tem uma necessidade de voltar para o mundo, e nessa volta para o mundo ele tem uma necessidade de ação, e aí ele vai para a cidade e ele se entrega a Sansara, né? Entrar nessa roda da Sansara para poder ele de fato entender o que é o mundo dos homens, como ele diz. Saiu, rompeu, né? Ele já vinha com ensinamentos intelectuais, espirituais, desde a sua base, né? A sua base familiar era essa. E aí ele rompe com isso e vai fazer um outro caminho espiritual de privações, de saindo desse processo, e aí ele encontra um novo caminho, um novo olhar
quando ele rompe também com esses mestres, e aí ele vai mergulhar no mundo material, e aí ele vai ser comerciante, ele vai ter uma amante, ele vai de fato entender como que funciona o mundo material, o mundo das coisas, né, do mundo do ter, e passa por esse processo por um bom período, né, e aí eu acho, né, pela leitura eu começo a perceber que ali até dos seus 21 até os seus 45 anos, quando ele começa a envelhecer, ele está imerso ali naquele universo. E aí ele rompe novamente. Nesse processo ele começa a se perceber dentro dessa roda, começa a perceber que o aprendizado que ele vinha tendo anteriormente de espiritualidade foi muito rompido e ele já não se reconhece mais enquanto essa pessoa que aprendeu tanto, e aí ele rompe com isso também e vai embora da cidade. E aí, nesse processo, por isso também essa questão da biografia, né, desse olhar da biografia humana, é uma fase dos 42, né, a gente fala que dentro da biografia dos 21 aos 42 é esse desenvolvimento da alma, é desse fazer no mundo. Nessa fase dos 42, há um rompimento disso para a gente poder começar a ter um amadurecimento espiritual e aí começar a, de fato, andar de acordo com a sua própria missão de vida, com as suas próprias escolhas mesmo na vida. E aí ele faz justamente isso e tem um encontro espiritual com a simplicidade novamente, sem essas doutrinas, sem esses dogmas, né? E aí ele vai se encontrar com o rio, que é o seu grande mestre, e aí eu acho muito interessante isso, porque ele, dentro desse processo, ele começa a descobrir que a contemplação, a simplesmente observar o movimento do rio é um grande aprendizado para ele. Entende o que é verdadeiramente o amor ao mundo, porque até então ele se via uma pessoa muito egoísta, como se ele fosse melhor do que todo mundo, e é um grande aprendizado para ele, de que ele ama o mundo, ele ama as pessoas, ele ama o ser humano incondicionalmente. Ele compreende, ele respeita, ele tem empatia, ele não quer nada em troca, né? Ele consegue ter essa dimensão do que é amar verdadeiramente sem esperar nada. Aí eu percebo também que lá no envelhecimento, que aí dentro da biografia a gente fala que depois dos 63 anos, a gente tem um caminhar com liberdade. E ele realmente encontra essa liberdade e essa paz interior, que foi a busca dele durante toda a vida. Então, essa é a história do livro. Gostei muito de fazer essa analogia com a biografia humana e fica o convite para quem quiser ler o livro, já com essa ótica, né, de ter um encontro com a biografia humana dentro da perspectiva antroposófica. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima.